Jesus cumpre as promessas de Deus em sua vida pelo Espírito Santo. Há momentos na vida em que tudo o que temos é uma promessa. Não vemos sinais, não ouvimos respostas, não sentimos movimento. É como caminhar por um deserto onde cada passo parece ecoar no vazio. E ainda assim, algo dentro de nós insiste em acreditar. Esse algo é o sopro do Espírito Santo, a voz silenciosa de Deus que continua dizendo: eu ainda estou trabalhando. As promessas de Deus não são desejos lançados ao acaso, são decretos eternos esperando o tempo exato para nascer. O problema é que entre o dia em que ouvimos a promessa e o dia em que ela se cumpre, existe um espaço, um intervalo que não pode ser medido em relógios, mas em fé. É nesse intervalo que o Espírito Santo atua. Ele é o elo invisível entre o que Deus disse e o que Deus fará. Jesus é a personificação desse elo. Nele, toda promessa encontra direção, porque Ele é o cumprimento vivo da vontade do Pai. Mas o Espírito Santo é quem traz essa realidade ao nosso cotidiano. É Ele quem transforma a promessa em presença, a esperança em convicção e o tempo de espera em tempo de transformação. Quando Jesus prometeu enviar o Consolador, estava, na verdade, prometendo a continuidade do cumprimento. Um cumprimento que não termina no Calvário, mas se estende até hoje, em cada vida que crê. O Espírito Santo não é o pós-crédito da história de Jesus. Ele é o próprio enredo em movimento. É o poder de Deus operando agora, cumprindo aquilo que o Pai planejou desde o início. Quando o Espírito entra em cena, o que estava estagnado se move, o que parecia morto revive, e o que parecia distante se aproxima. Ele não apenas observa as promessas, ele as executa. E é por isso que muitos confundem silêncio com ausência. Não percebem que o silêncio é o ambiente onde o Espírito trabalha com mais intensidade. Quando você não vê nada, é porque ele está construindo tudo. A semente cresce no escuro, longe dos olhos. Assim também é o cumprimento das promessas, invisível à superfície, mas poderoso no subterrâneo da fé. Toda vez que você ora e sente que o céu não responde, entenda: o Espírito está alinhando o que precisa ser preparado antes da resposta chegar. Ele toca corações, move circunstâncias, ajusta caminhos e prepara você para receber o que foi prometido. O Espírito Santo é o executor fiel da vontade de Deus. Não falha, não atrasa, não se confunde. É aqui que a fé encontra sua verdadeira prova. Crer quando há sinais é fácil. O desafio é continuar crendo quando tudo parece parado. E é nesse momento que o Espírito fala: confie, porque o cumprimento já começou dentro de você. Antes de mudar o cenário, ele muda o coração. Antes de abrir a porta, ele transforma o propósito. O Espírito não corre atrás do tempo, ele o domina. Ele é o tempo de Deus agindo dentro do tempo do homem. Quando entendemos isso, deixamos de correr atrás das promessas e passamos a caminhar com o Espírito. E é nessa caminhada que percebemos algo extraordinário. As promessas não se cumprem apenas ao nosso redor, mas através de nós. Somos parte do processo. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que habita, e o mesmo Espírito que convence é o Espírito que cumpre. Não importa há quanto tempo você espera. O tempo não anula a promessa, o deserto não interrompe o plano, e o silêncio não significa esquecimento. Tudo o que Deus prometeu, Ele cumpre, e o faz pelo poder do Espírito Santo. E quando esse poder começa a agir, o que era só palavra se torna realidade. O que era só esperança se torna testemunho. O cumprimento não começa quando você vê o milagre acontecer, mas quando o Espírito entra em movimento dentro de você. É aí que a promessa deixa de ser teoria e se torna vida. É aí que o impossível começa a ceder diante da presença do Deus que nunca falha. O Espírito Santo é o movimento invisível entre a promessa e o cumprimento. E neste exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, ele já está trabalhando. Há um instante na jornada de todo aquele que crê em que o céu parece calar. As orações sobem, as lágrimas descem, mas nenhuma resposta vem. É nesse aparente silêncio que muitos desanimam, acreditando que Deus esqueceu. Porém, o silêncio de Deus não é ausência, é respiração. É o momento em que o Espírito Santo começa a operar de forma invisível.
preparando o cumprimento da promessa antes que o olho humano perceba. Deus não fala o tempo todo porque nem sempre é hora de ouvir. Às vezes é hora de amadurecer. O silêncio é o útero das promessas. É o lugar secreto onde o Espírito Santo trabalha na estrutura da fé, moldando o coração para receber o que ainda não pode ser revelado. Enquanto o homem busca sinais, o Espírito constrói raízes, e toda promessa que frutifica precisa primeiro suportar a escuridão do solo. O Espírito Santo não se apressa porque ele conhece o peso do propósito. Ele sabe que uma promessa entregue antes do tempo pode se tornar um fardo. É por isso que ele atua em silêncio, para fortalecer o que será sustentado por toda a vida. Ele observa o coração, peneira intenções, corrige motivações e remove o que não pode coexistir com o plano de Deus. No silêncio, ele não apenas prepara o cumprimento, mas prepara você. Há promessas que exigem maturidade, outras que exigem rendição. O Espírito Santo usa o silêncio para ensinar ambas. Enquanto o tempo passa, ele fala de forma diferente, não com palavras, mas com paz. O silêncio se torna a linguagem da confiança, o lugar onde aprendemos que a fé não é medida pela quantidade de respostas, mas pela capacidade de permanecer firme quando tudo parece imóvel. Muitos veem o silêncio como castigo, mas ele é cuidado. Se Deus se cala, é porque está agindo em níveis que você ainda não alcança. Ele está coordenando pessoas, alinhando circunstâncias e criando conexões que sustentarão o milagre. Quando parece que nada acontece, o Espírito está movendo o que ninguém vê. E quando o mover dele se manifesta, percebemos que nada estava parado, apenas oculto. É no silêncio que o Espírito Santo revela quem realmente confia. É fácil ter fé quando há palavras, mas o verdadeiro amadurecimento vem quando há silêncio, e ainda assim há adoração. O silêncio é o filtro que separa a ansiedade da convicção. O Espírito não precisa de ruído para agir, ele precisa de espaço, e quando o coração se aquieta, ele começa a soprar. Há um detalhe que muitos esquecem. Antes de cada cumprimento, há sempre um intervalo de silêncio. Entre a promessa feita a Abraão e o nascimento de Isaque, houve anos de espera. Entre a unção de Davi e o trono, houve deserto. Entre a palavra e o Pentecostes, houve oração. O Espírito Santo se move nas pausas, e cada pausa de Deus é um prelúdio de milagre. Quando o Espírito trabalha no silêncio, ele não está distante, está mais perto do que nunca. Ele fala ao coração de forma suave, sustentando a fé quando a mente quer desistir. Ele reacende a chama quando o frio do tempo ameaça apagá-la. O silêncio é o disfarce da fidelidade divina. É Deus escondendo o cumprimento para que o homem aprenda a confiar no processo. Por isso, quando o céu se calar, não desista. O Espírito Santo não parou. Ele apenas baixou o volume para que você aprendesse a ouvir o som da esperança. Cada segundo de silêncio está gestando o próximo movimento de Deus. E quando ele falar novamente, será para dizer: agora é tempo. O silêncio divino não é o fim da promessa, é o seu primeiro suspiro. Há um conflito constante entre o que queremos agora e o que Deus planejou para depois. O ser humano mede o tempo em horas, dias e anos. Deus mede em propósito. E quando o tempo de Deus entra em choque com o nosso, o Espírito Santo se torna o mediador entre o desejo e o destino. Ele é quem ajusta o coração do homem ao ritmo divino, para que a promessa não chegue fora de estação. O Espírito Santo trabalha como o relógio do céu. Ele não atrasa nem se adianta, apenas se move conforme a vontade perfeita do Pai. Enquanto nós olhamos para o calendário e sentimos o peso da espera, Ele está ajustando o interior para que, quando a promessa chegar, ela não nos destrua, mas nos complete. O Espírito não acelera o processo porque o amadurecimento é parte do cumprimento. Deus não tem pressa porque o propósito dele nunca é parcial. Quando tentamos apressar o cumprimento, acabamos criando versões incompletas da promessa. Foi assim com Abraão e Sara quando decidiram gerar Ismael antes do tempo. A impaciência sempre cria o que Deus não prometeu. Por isso, o Espírito Santo atua com precisão. Ele ensina o crente a descansar enquanto prepara o momento certo. O tempo humano é movido por ansiedade.
O tempo de Deus é movido por revelação. O Espírito Santo nos ensina a trocar pressa por discernimento. Ele mostra que há promessas que só florescem em determinadas estações e que cada estação tem uma função. Sem o inverno, não há raízes. Sem raízes, não há frutos. Quando o Espírito governa o tempo interno, o relógio externo deixa de ser inimigo. É por isso que muitas vezes o cumprimento parece tardar. Não é atraso, é ajuste. O Espírito nos ensina que Deus não demora, Ele prepara. Há promessas que precisam do tempo para amadurecer. Outras precisam do tempo para provar que ainda estamos prontos. E há aquelas que só serão liberadas quando o Espírito encontrar em nós o mesmo ritmo do céu. O cumprimento vem quando o coração humano bate no compasso divino. Por isso, não há atraso para quem caminha no Espírito. O tempo de Deus não se mede em espera, mas em propósito. O Espírito Santo está preparando o ambiente, tratando o coração e equilibrando o peso da bênção com a força do caráter. Ele sabe que o mesmo sol que amadurece o fruto pode queimá-lo se vier antes da hora. O Espírito é o guardião do tempo certo. O Espírito Santo não nos ensina a esperar de braços cruzados, mas de joelhos dobrados. A espera guiada por Ele não é passiva, é ativa, feita de oração, obediência e fé que trabalha. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas pela voz. Cada palavra saída da boca divina carregava em si o poder do cumprimento. Mas foi através de Jesus que essa voz se tornou carne, e é através do Espírito Santo que essa mesma voz continua ecoando dentro de nós. O Espírito é o som vivo de Deus em ação, a voz que continua dizendo haja no coração dos que creem. A promessa não começa quando é ouvida, mas quando é recebida. O Espírito Santo é quem transforma a palavra falada em palavra viva. Enquanto o homem espera pelo milagre, o Espírito transforma o homem em milagre. Ele muda a perspectiva. O foco deixa de ser quando vai acontecer e se torna como estou sendo preparado para o que vai acontecer. Cada promessa tem um tempo determinado e nenhum esforço humano pode forçar Deus a se mover fora dele. A vontade do Pai é soberana e o Espírito é o executor dessa soberania. Quando o Espírito domina o coração, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. E quando o Espírito Santo alinha o relógio da alma com o relógio do trono, o que parecia longe chega sem aviso. Porque o tempo de Deus não vem com antecedência, ele chega com exatidão. O Espírito é o compasso do cumprimento. Ele não nos livra do tempo, mas nos ensina a atravessá-lo sem perder a fé. O tempo humano cansa, o tempo divino transforma. E quem aprende a caminhar no ritmo do Espírito descobre que a promessa não está atrasada, está amadurecendo. Ele não apenas comunica, ele concretiza. Quando Deus fala, o Espírito move. Quando o Espírito se move, o impossível se curva. A palavra de Deus não volta vazia porque o Espírito Santo é quem a carrega até o cumprimento. Cada vez que o Espírito Santo fala, algo dentro do crente se reorganiza. A dúvida perde força, o medo se cala, a fé desperta. A voz do Espírito não traz apenas consolo, traz direção. Ele não fala para emocionar, fala para ordenar. Cada promessa tem um comando oculto, e o Espírito é quem revela o momento exato de agir. O Espírito Santo é a continuidade da voz de Cristo no mundo. Quando Jesus disse, "Minhas palavras são espírito e vida", ele estava anunciando o papel do Espírito como transmissor da vontade divina. A voz que um dia ecoou nos montes da Galileia, hoje ecoa no interior dos que se rendem. Não há distância entre o céu que fala e a terra que obedece quando o Espírito habita. Por isso, quem aprende a ouvir o Espírito vive guiado por promessas cumpridas. A fé deixa de ser uma expectativa vaga e se torna resposta ao que Deus já declarou. O Espírito Santo fala para alinhar o crente à execução do plano divino. Ele revela quando esperar, quando se mover, quando calar e quando falar. A obediência à sua voz é o caminho mais curto entre a promessa e o cumprimento. Há quem busque novas palavras quando Deus ainda está sustentando a antiga. O Espírito Santo não fala para substituir o que foi dito, mas para lembrar o que foi esquecido. Ele reacende promessas antigas, desperta destinos adormecidos
e restaura o som da fé em corações que se acostumaram ao silêncio. A voz do Espírito é a prova de que Deus ainda está trabalhando. O Espírito não se contradiz, não muda de opinião, não erra o tom. Sua voz é precisa, firme, inconfundível. Ela atravessa a confusão, supera ruído e se faz entender na linguagem da paz. Quando o Espírito fala, há certeza, não porque compreendemos tudo, mas porque sentimos a verdade se mover dentro de nós. Essa é a voz que cumpre. Ela não precisa de eco porque carrega a autoridade. O mesmo Espírito que falou à criação, fala hoje à criatura. Ele não repete promessas, ele as ativa. Cada palavra dele é uma semente que germina no tempo certo. Quando o Espírito fala, o que era possibilidade se torna destino. A palavra viva atravessa o tempo, toca o coração e molda o futuro. É por isso que quem ouve o Espírito não vive de acaso, vive de direção. O cumprimento de Deus não é uma surpresa, é o resultado da obediência a uma voz que nunca falha. A voz do Espírito não é apenas o som de Deus, é o movimento do cumprimento. Ouvi-la é caminhar no trilho exato do que foi prometido. E quando o crente se move guiado por essa voz, o céu responde com precisão. A promessa começa a tomar forma, porque a voz que um dia criou o mundo é a mesma que hoje cria caminhos dentro de você. Nenhuma promessa de Deus chega de forma aleatória. Cada uma carrega o peso da eternidade e requer um espaço limpo, um coração moldado para recebê-la. O Espírito Santo não entrega promessas a quem ainda não foi preparado para sustentá-las. Ele sabe que bênção recebida antes da maturidade se transforma em fardo. Por isso, antes de cumprir, ele constrói. O Espírito Santo trabalha em silêncio dentro do homem, removendo o que o impede de receber. Ele desmonta o orgulho disfarçado de fé, o medo travestido de prudência e as intenções escondidas sob orações bonitas. O Espírito prepara o terreno antes de derramar a chuva. Ele não lança sementes sobre o caos. Ele organiza, limpa e só então planta. Há promessas que estão prontas, mas esperam corações que ainda não estão. O Espírito Santo é paciente. Ele prefere moldar o vaso antes de enchê-lo, porque sabe que vaso rachado desperdiça unção. Enquanto muitos pedem pressa, o Espírito trabalha por profundidade. Ele busca um coração quebrantado, não um coração apressado. A preparação do Espírito é, muitas vezes, desconfortável. Ele usa perdas, silêncios e confrontos para tirar de nós o que não cabe no propósito. Cada fase difícil é uma aula de capacitação. Ele não permite que nada seja desperdiçado. Até a dor se torna instrumento de purificação. Quando o coração passa a querer a presença mais do que a promessa, é sinal de que o tempo está perto. O Espírito Santo sabe a diferença entre quem busca Deus por resultado e quem busca Deus por relacionamento. Ele não recompensa pressa, recompensa entrega. Ele sonda as intenções escondidas nos pedidos e só libera o que não irá corromper. A promessa que o Espírito traz não é um prêmio, é uma consequência da comunhão. Deus não entrega promessas para encher mãos, mas para preencher propósitos. É por isso que o Espírito trabalha primeiro dentro e só depois fora. Quando o interior está alinhado, o exterior responde naturalmente. Promessas não se cumprem de fora para dentro. Nascem no invisível e florescem no visível. A preparação do coração é o maior sinal de que o cumprimento está próximo. O Espírito Santo não desperdiça tempo. Ele investe tempo. Cada ajuste interior é um movimento invisível do céu. Quando o Espírito encontra um coração que se dobra, ele libera promessas que estavam retidas. Muitos pedem o cumprimento, mas resistem ao processo. Querem a vitória sem o peso da transformação. Mas o Espírito não negocia princípios. Ele só entrega quando há espaço para o eterno. O cumprimento vem quando o coração aprende a amar o doador mais do que o dom. Quando o Espírito Santo prepara um coração, ele o torna semelhante ao de Cristo, manso, sensível e obediente. E é nesse tipo de coração que as promessas respiram, crescem e florescem. O Espírito não procura emoção, procura estrutura. Ele precisa de corações que suportem o fogo sem se romper. A promessa não está atrasada.
está aguardando maturidade. Quando o Espírito termina sua obra interior, a bênção exterior se manifesta naturalmente. O Espírito Santo é o jardineiro da promessa. Ele cava, planta, rega e colhe no tempo certo. E quando o coração está pronto, o cumprimento se torna inevitável. A promessa que espera um coração preparado não é sinal de demora, é sinal de cuidado. O Espírito Santo não falha em cumprir. Ele apenas espera que o recipiente esteja completo. E quando finalmente encontra um coração totalmente rendido, ele não apenas cumpre, ele transborda. Deus nunca precisou de possibilidades para agir. Ele se move justamente onde a lógica termina. E é nesse ponto que o Espírito Santo revela sua natureza. O Espírito é o especialista do impossível, o arquiteto do invisível, o poder criador que transforma o que não existe em realidade. Tudo o que o homem chama de limite é matéria-prima para a atuação dele. Quando a razão diz não há saída, o Espírito diz observe. Ele não quebra as leis naturais, ele as submete ao propósito divino. Foi o Espírito que moveu as águas no princípio, que abriu o mar diante de Moisés, que soprou vida nos ossos secos, que desceu sobre Maria e gerou o Filho de Deus. O impossível é apenas o palco onde o Espírito manifesta a fidelidade de Deus. O Espírito Santo não é um espectador dos milagres. Ele é o autor deles. É ele quem traduz o decreto divino em realidade tangível. Quando o Pai ordena, o Espírito executa. Quando o Filho fala, o Espírito realiza. Ele é o movimento entre o trono e a terra, o canal pelo qual o sobrenatural invade o natural. Mas o Espírito não opera o impossível para provar poder. Ele o faz para revelar amor. Cada milagre carrega um propósito maior do que o resultado visível, o de nos lembrar que o Deus que prometeu ainda governa tudo. O Espírito não realiza para impressionar, mas para transformar. O impossível se torna cenário de cumprimento quando o Espírito encontra fé. A fé é a chave que libera o mover. Não é a fé na força humana, mas a confiança absoluta na soberania divina. O Espírito Santo não trabalha em resposta à ansiedade, mas à rendição. Ele se move quando há entrega, e quanto maior a entrega, maior o milagre. O Espírito não se limita ao que o homem considera plausível. Ele atravessa diagnósticos, supera probabilidades e rompe fronteiras. O que a ciência define como final, o Espírito redefine como recomeço. Ele não desafia a lógica para humilhá-la, mas para mostrar que há uma dimensão acima da razão, a dimensão do propósito eterno. Toda vez que alguém crê contra o impossível, o Espírito se manifesta. Ele não depende de ambiente, tempo ou condição. Depende de fé e pureza de intenção. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para quem crê. O Espírito é a presença de Cristo em movimento, cumprindo o que parecia inalcançável. Muitos veem o impossível como barreira, mas o Espírito o vê como oportunidade. É no caos que ele revela a ordem. É na fraqueza que ele demonstra força. É na escassez que ele manifesta a abundância. O Espírito não foge do impossível. Ele o transforma em testemunho. E o mais notável é que o Espírito Santo realiza o impossível não apenas ao redor, mas dentro. Ele muda corações endurecidos, quebra cadeias mentais, reconstrói identidades. O maior milagre não é o que se vê, é o que se torna. Ele faz do improvável instrumento, do esquecido mensageiro, do ferido adorador. O Espírito Santo é o cumprimento vivo das promessas que parecem inalcançáveis. Ele não precisa de circunstâncias, ele cria circunstâncias. Ele não depende do ambiente, ele o muda. Onde o Espírito age, a impossibilidade perde seu nome. A arte do impossível é o ofício do Espírito. Ele não apenas realiza, ele ensina o homem a ver o impossível com os olhos da fé. E quando a mente se rende, o milagre se manifesta, porque o Espírito Santo não é limitado pelo que existe. Ele é aquele que cria o que ainda não foi visto. Deus nunca cumpre uma promessa sem antes moldar quem a receberá. O Espírito Santo não trabalha apenas para entregar resultados, mas para formar caráter.
Ele não tem pressa em realizar porque sabe que o verdadeiro cumprimento começa dentro e não fora. Antes que a promessa se manifeste, o Espírito transforma o coração que vai sustentá-la. A promessa é uma semente que carrega o peso do propósito, e o Espírito é o jardineiro que prepara o solo da alma. Ele arranca o que impede o crescimento, o medo que paralisa, o orgulho que contamina, a ansiedade que sufoca. O Espírito Santo entende que o homem precisa ser compatível com o que Deus vai liberar. Se a promessa é grande, a preparação será profunda. Enquanto esperamos o cumprimento, o Espírito trabalha em silêncio, lapidando o interior. Ele nos ensina paciência, humildade, dependência. E muitas vezes, quando pedimos para Deus mudar o cenário, o Espírito muda primeiro a forma como o enxergamos. Ele reconfigura a mente para que possamos viver a promessa com equilíbrio e sabedoria. Toda transformação espiritual é um tipo de cumprimento antecipado. Quando o Espírito muda o coração, ele já está cumprindo parte da promessa. Porque o maior milagre não é o que recebemos, mas o que nos tornamos. O Espírito usa a espera como ferramenta de lapidação. Cada dor tem propósito, cada demora tem lição, cada silêncio tem direção. O Espírito Santo não desperdiça processo. Ele transforma desânimo em força, dúvida em discernimento, deserto em escola. Ele nos ensina que as promessas de Deus não são prêmios, mas responsabilidades. E somente quem é moldado pelo fogo do Espírito pode carregar o peso da glória sem se perder no caminho. Há promessas que não se cumprem enquanto insistimos em permanecer os mesmos. O Espírito sabe que o velho eu não pode habitar na nova estação. Por isso, antes de entregar o novo, ele desmonta o antigo. Ele quebra o ciclo da autossuficiência e ensina a depender inteiramente da presença. Essa transformação não é punitiva, é protetora. O Espírito nos protege de nós mesmos, preparando-nos para viver o que pedimos. A transformação que o Espírito realiza é profunda e silenciosa. Ninguém vê, mas o céu observa cada avanço. É o tipo de mudança que não gera aplausos, mas gera autoridade espiritual. A promessa é apenas o reflexo do que o Espírito já fez dentro. Quando o interior está pronto, o exterior se alinha automaticamente. Deus nunca permitirá que a promessa se torne ídolo. Por isso, o Espírito Santo trabalha para garantir que o nosso amor por Deus seja maior do que o desejo pelo cumprimento. Quando a promessa deixa de ser o centro e o Espírito passa a ser, o ciclo se completa. O Espírito muda o foco, da espera pelo que vem para o amor por quem está presente. Quando o Espírito Santo transforma antes de cumprir, ele nos ensina o valor da fidelidade. Permanecer firme quando nada acontece é o maior ato de fé. É nesse tipo de fé que as promessas respiram. O Espírito não acelera o tempo, mas fortalece o coração para suportá-lo. Ele prepara para que, quando o cumprimento vier, não sejamos tomados pela promessa, mas conduzidos por ela. O Espírito Santo não quer apenas entregar o que Deus prometeu. Ele quer formar em você alguém digno de carregar essa promessa. Porque o cumprimento verdadeiro não é quando você recebe, é quando você se torna o tipo de pessoa que glorifica a Deus com o que recebeu. E essa transformação é o maior sinal de que o Espírito já começou a cumprir o que foi prometido. A fé é mais do que acreditar. É responder à voz de Deus mesmo quando o caminho ainda não está traçado. O Espírito Santo é quem ensina o coração a ouvir, esperar e obedecer. Sem ele, a fé se torna emoção. Com ele, a fé se torna direção. A fé guiada pelo Espírito não busca atalhos, busca alinhamento. Ela entende que cada passo de obediência aproxima o crente do cumprimento da promessa. A fé que ouve é a que discerne a voz do Espírito em meio às vozes da dúvida. O Espírito Santo não fala para impressionar, mas para orientar. Quem ouve o Espírito aprende a reconhecer o tempo certo de agir e o tempo de permanecer. Ele não dá todas as respostas de uma vez. Ele conduz passo a passo, revelando apenas o suficiente para o momento. A fé verdadeira se manifesta quando obedecemos sem entender tudo. A fé que espera é a que confia no caráter de Deus mesmo quando o silêncio se prolonga. O Espírito Santo é o sustentador dessa espera. Ele renova o ânimo quando o coração
coração se cansa, reacende a esperança quando o tempo se alonga e fortalece o espírito quando as circunstâncias tentam apagar o fogo da crença. Esperar no espírito não é estar parado, é permanecer em movimento interior, sendo fortalecido pela certeza do que ainda não se vê. A fé que obedece é o selo da maturidade espiritual. Obedecer quando tudo parece lógico é fácil. O desafio é obedecer quando tudo parece contraditório. O Espírito Santo capacita para essa obediência, porque ele nunca orienta fora da vontade de Deus. Quando o crente aprende a obedecer mesmo sem compreender, o Espírito já está operando o cumprimento invisível. Cada promessa tem um código de acesso, e esse código se chama fé obediente. O Espírito Santo nos ensina a alinhar fé e obediência, porque uma sem a outra é incompleta. A fé sem obediência é emoção. A obediência sem fé é religiosidade. Mas quando ambas se unem, o céu se move. Muitos oram por promessas, mas o Espírito Santo busca por obediência. Ele não realiza para agradar, realiza para cumprir o plano do Pai. Por isso, a fé não é um meio de manipular Deus, é uma maneira de cooperar com Ele. Cada ato de fé guiado pelo Espírito é um passo na direção do cumprimento. A fé que ouve o Espírito evita desperdício espiritual. Em vez de correr atrás de sinais, ela segue a direção. Em vez de se inquietar com prazos, ela confia no processo. Essa fé entende que o cumprimento não depende de força humana, mas de sensibilidade espiritual. A fé não força portas, o Espírito as abre. O Espírito Santo é quem treina o coração para permanecer quando o impulso quer desistir. Ele transforma a ansiedade em serenidade e impaciência em discernimento. A fé guiada por ele é estável, porque não depende de circunstâncias, mas de comunhão. Quando o Espírito Santo encontra um coração que ouve, espera e obedece, ele transforma a promessa em realidade. O cumprimento não acontece de forma aleatória. Ele é o resultado direto de uma fé moldada pelo Espírito. O milagre não é apenas ver Deus agir, é continuar crendo enquanto Ele ainda está construindo. A fé que ouve o Espírito não se apressa, mas também não para. Ela anda no compasso da voz divina e aprende que cada passo obediente é uma resposta ao cumprimento que já começou. Porque a fé guiada pelo Espírito não pergunta quando, apenas responde sim, antes que algo aconteça na terra. Ele primeiro é liberado no invisível. O cumprimento de uma promessa não começa quando os olhos veem, mas quando o Espírito Santo destrava o que estava retido no reino espiritual. Ele é o poder que atravessa dimensões, quebra resistências e manifesta no natural o que já foi decretado no eterno. Nada que Deus prometeu está parado, está apenas sendo destravado no tempo certo. O Espírito Santo atua como chave entre o visível e o invisível. Ele abre portais de acesso, liga o coração humano à vontade divina e faz com que o que era apenas palavra se torne realidade. Quando o Espírito se move, cadeias invisíveis se rompem, ambientes espirituais se realinham e as forças contrárias perdem domínio. O invisível se curva diante da presença do Espírito porque ele é a própria autoridade de Deus em ação. Muitas vezes oramos pedindo manifestação quando deveríamos pedir revelação. O Espírito Santo não apenas traz o cumprimento, ele revela onde o fluxo da promessa está preso. Às vezes, o bloqueio não está nas circunstâncias, mas no coração. O Espírito ilumina áreas de resistência, cura feridas antigas, quebra ciclos de incredulidade e abre o caminho interno para que o externo se manifeste. O invisível é o território do Espírito. É lá que ele trabalha em silêncio, preparando conexões que o homem não entende. Ele move pessoas, reposiciona destinos, cria encontros e desencontros conforme o plano divino. Nada é coincidência quando o Espírito está no comando. Cada detalhe faz parte de uma engenharia espiritual perfeita. O Espírito Santo também destrava percepções. Ele ensina o crente a enxergar com os olhos da fé, a perceber movimentos de Deus onde antes só havia confusão. O invisível começa a se revelar não porque muda, mas porque o Espírito nos dá novos olhos. Quando o Espírito ilumina, aquilo que parecia caos se revela como plano.
e o que parecia atraso se mostra preparo. Há promessas que só se cumprem quando o crente aprende a se mover no invisível. O Espírito Santo ensina a orar não pelo que se vê, mas pelo que se discerne. Ele capacita a alma para permanecer firme, mesmo quando não há evidências. Crer é enxergar antes de ver, e isso só é possível pela ação do Espírito. Enquanto o inimigo tenta esconder, o Espírito revela. Ele remove véus, expõe mentiras e traz à luz o que estava oculto. Onde há engano, ele traz verdade. Onde há confusão, ele traz direção. Onde há escuridão, ele acende revelação. O Espírito Santo não apenas abre portas, ele mostra quais delas vêm de Deus. Cada vez que o Espírito destrava o invisível, o natural reage. As mudanças externas são apenas reflexos do que já foi vencido nos céus. Por isso, a oração guiada pelo Espírito tem tanto poder, ela não convence Deus a agir. Ela faz o crente se alinhar ao que Deus já decidiu. O Espírito Santo é o destravador do cumprimento. Ele desata nós que o tempo não conseguiu desfazer, corta laços de estagnação e desfaz resistências que impediam o fluir de Deus. Quando o Espírito sopra, o que estava fechado se abre, o que estava travado se move, e o que parecia impossível começa a se tornar visível. O invisível é o verdadeiro campo de batalha das promessas, e o Espírito Santo é o guerreiro que vence em silêncio, operando onde o olho humano não pode ver. Quando ele se move, o impossível perde força e o cumprimento se aproxima. O Espírito é a chave que destrava o invisível, e quando essa chave gira, o céu começa a se manifestar na terra. Toda promessa de Deus carrega uma condição. Ela se cumpre quando a vontade do homem se encontra com a vontade do Espírito. O cumprimento não é apenas um ato divino, é uma parceria espiritual. O Espírito Santo não trabalha sozinho. Ele busca corações que cooperem com o que o céu já decidiu. O poder do alinhamento está em permitir que o querer humano se dobre diante do querer divino. O Espírito Santo é o agente do equilíbrio entre o propósito de Deus e as escolhas do homem. Ele não força, orienta, não impõe, convida. Cada vez que obedecemos a uma direção do Espírito, algo se encaixa no invisível. O alinhamento é a arte de estar no lugar certo, no tempo certo, com o coração certo. O Espírito não apenas revela o caminho, ele nos ensina a caminhar conforme o ritmo de Deus. O desalinhamento, por outro lado, é o motivo pelo qual muitas promessas parecem distantes. Quando a vontade humana tenta guiar o processo, o cumprimento se atrasa. O Espírito Santo não se move em meio à resistência, mas à rendição. Ele só manifesta o que Deus planejou quando há harmonia entre o propósito e a obediência. E essa harmonia nasce da entrega total. O Espírito Santo não remove nossa vontade, ele a redime. Ele transforma desejos confusos em direção pura, trocando pressa por propósito e ansiedade por discernimento. É por isso que há promessas que não se realizam enquanto a vontade do homem ainda grita mais alto. O Espírito não divide governo, ele reina onde há entrega. O alinhamento não acontece por emoção, mas por decisão. É escolher confiar mesmo sem entender. É permanecer quando o ego quer fugir. É obedecer quando o caminho parece improvável. O Espírito Santo é o poder que torna essa decisão possível, porque ele nos fortalece para permanecer submissos à vontade do Pai. Quando a vontade humana se curva à divina, o fluxo do céu se abre. O Espírito Santo age sem obstáculos, porque encontra um canal livre para operar. A promessa começa a fluir com naturalidade, sem esforço, sem tensão. O cumprimento se torna consequência, não conquista. O Espírito move as peças invisíveis e tudo começa a se alinhar. Pessoas, oportunidades, tempo, propósito. O Espírito Santo não apenas nos guia ao cumprimento, ele nos molda para que possamos viver dentro dele. Ele ajusta a direção, corrige intenções e reposiciona prioridades. Às vezes, o maior milagre não é ver o cenário mudar, mas sentir o coração finalmente alinhado com o que Deus quer. Quando isso acontece, o cumprimento deixa de ser luta e se torna fluxo.
O Espírito não age em corações divididos. Ele se manifesta plenamente onde há rendição completa. Quando a vontade humana se torna oração e não imposição, o Espírito assume o controle e transforma cada obstáculo em parte do caminho. O poder do alinhamento está em parar de pedir que Deus se ajuste a nós e começar a nos ajustar a Ele. O cumprimento das promessas é inevitável para quem vive alinhado ao Espírito. Não há força que impeça, porque o Espírito Santo não luta contra quem já se entregou. Ele age sem resistência e o resultado é um fluir constante de graça, direção e vitória. O alinhamento é o estágio mais maduro da fé. É o ponto onde não há mais disputa, apenas confiança. E quando o homem se torna um com o Espírito, as promessas se cumprem naturalmente, porque já não há diferença entre o que Deus quer e o que o homem deseja. Nesse lugar, o céu e a terra se encontram, e o cumprimento é apenas a consequência inevitável da obediência perfeita. Deus nunca cumpre uma promessa apenas para um momento, mas para uma geração. O Espírito Santo trabalha com uma visão eterna, em que cada cumprimento é uma semente para o futuro. O que o Espírito realiza em você não termina em você. Cada promessa cumprida é um eco de Deus atravessando o tempo, tocando pessoas e lugares que ainda nem nasceram no plano visível. O Espírito Santo não realiza milagres isolados. Ele constrói heranças espirituais. O cumprimento que chega hoje é o fundamento da fé que sustentará outros amanhã. Assim foi com Abraão. Deus não apenas prometeu um filho, mas uma descendência que seria bênção para todas as nações. O Espírito atua com esse mesmo princípio. Ele planta em um coração aquilo que servirá de alimento para muitos. Quando o Espírito Santo cumpre uma promessa, ele deixa marcas de fidelidade, de esperança, de transformação. Essas marcas se tornam testemunhos, e o testemunho é o instrumento mais poderoso de continuidade do propósito. O Espírito faz do crente não apenas alguém abençoado, mas alguém que carrega a unção de multiplicar bênçãos. As promessas de Deus são pedagógicas. Elas ensinam, formam e moldam para que, depois de cumpridas, se tornem instrumento de ensino. O Espírito Santo transforma experiências pessoais em sementes de sabedoria coletiva. O que hoje é vitória individual, amanhã será libertação para outro. Por isso, o cumprimento de uma promessa nunca é o ponto final. É o início de um ciclo de influência espiritual. O Espírito não quer apenas abençoar, ele quer estabelecer um padrão de fé. O cumprimento se torna um altar de memória, uma lembrança viva de que Deus cumpre o que promete. Esse altar é o legado deixado para os que virão. Aquele que vive cheio do Espírito entende que o cumprimento não é conquista, é responsabilidade. Toda bênção recebida é um chamado para servir. O Espírito nos faz herdeiros da promessa, mas também nos transforma em transmissores dela. O que Deus faz em um coração é o que Ele pretende fazer por meio dele. As promessas cumpridas são degraus que o Espírito constrói para as próximas gerações subirem. O que você vive hoje foi sustentado por alguém que permaneceu fiel antes de você. E o que você está construindo hoje será o solo onde outros pisarão. O Espírito Santo é o guardião dessa continuidade, o mantenedor da fidelidade divina através do tempo. O Espírito também garante que o legado não seja apenas material, mas espiritual. Ele preserva a unção, mantém viva a chama da promessa e desperta nos filhos o mesmo desejo de permanecer. Onde o Espírito age, o fogo não se apaga, ele se espalha. O legado do Espírito é sempre movimento, de fé, de graça, de transformação. Quando o Espírito Santo cumpre uma promessa, ele não está encerrando um ciclo, mas inaugurando outro. Cada cumprimento é o início de uma nova fase do plano de Deus. O legado espiritual não é deixado em monumentos, mas em vidas tocadas. O Espírito escreve a história de Deus através das pessoas que responderam com fé. A promessa que se cumpre em você é o testemunho que inspirará outros a crer. O Espírito Santo trabalha assim. Ele transforma experiências em exemplos e exemplos em legados. Quando você se torna a prova viva do cumprimento, o céu ganha voz na terra. E é isso que o Espírito busca. Vidas que sejam continuações vivas da fidelidade de Deus.
As promessas que geram legado nunca morrem, porque o Espírito Santo as mantém vivas em cada geração. O cumprimento se torna semente e a semente se torna história. Quem anda no Espírito entende que o verdadeiro milagre não é apenas viver a promessa, é deixar que ela continue viva através da sua vida. Há promessas que o tempo tenta apagar, mas o Espírito Santo as guarda intactas. Ele é a memória viva de Deus, o guardião das palavras que o Pai pronunciou e o executor fiel do que o céu decretou. O Espírito não esquece o que Deus prometeu, nem o que você orou em lágrimas. Ele arquiva cada pedido, cada clamor, cada palavra lançada com fé e as traz de volta no momento exato em que o propósito se cumpre. O Espírito Santo é aquele que se lembra do que o homem esqueceu. Ele visita lugares onde a esperança se perdeu e reacende promessas antigas que pareciam enterradas. Quando tudo parece esquecido, ele sussurra: ainda está de pé. O tempo pode mudar circunstâncias, mas não muda o que Deus determinou. O Espírito é o elo entre o passado da promessa e o presente do cumprimento. Muitos acreditam que Deus demora, mas na verdade o Espírito Santo trabalha dentro do tempo, ajustando cada detalhe até que o cenário esteja pronto. Ele não se esquece porque o esquecimento é humano e o Espírito é eterno. O que Deus falou continua ativo, esperando apenas o comando do Espírito para se manifestar. A memória do Espírito não é apenas lembrança, é continuidade. Ele não revive promessas para alimentar saudade, mas para reativar fé. Ele traz à tona o que parecia adormecido e sopra nova vida sobre o que parecia perdido. O Espírito Santo não remexe o passado para causar dor, mas para restaurar propósito. Ele busca no ontem o que ainda precisa florescer no amanhã. É o Espírito quem recorda à alma o que Deus disse no início da jornada, quando o cansaço tenta roubar a visão. Ele é o lembrete invisível de que o céu não volta atrás. A promessa que você pensou ter acabado ainda está viva dentro do plano eterno. O Espírito não apenas lembra, ele desperta, reacende e reconstrói. Há pessoas que vivem achando que perderam o tempo da promessa, mas o Espírito Santo não trabalha com perda, ele trabalha com redenção. Ele é capaz de restaurar o que o tempo corroeu, de acelerar o que ficou parado, de reconstruir o que parecia desfeito. O Espírito não apenas lembra do que Deus disse, ele se encarrega de fazer com que isso volte a pulsar dentro de você. Quando o Espírito traz algo à memória, não é acaso, é sinal de que o tempo está chegando. Ele começa a reacender promessas porque o ambiente espiritual está mudando. Ele desperta o coração para que se prepare para o cumprimento. O que parecia esquecido é apenas algo guardado para um tempo específico. O Espírito Santo conhece o calendário divino. Ele sabe o momento certo de ativar o que estava em silêncio. Ele não desperdiça palavras, nem deixa promessas caducarem. Cada palavra de Deus continua viva, e o Espírito é o sopro que a mantém acesa. É o Espírito que nos ensina que o esquecimento humano não anula o propósito divino. Deus não é homem para prometer e desistir. Ele cumpre tudo o que falou, e o Espírito é a prova disso, porque ele mesmo é o cumprimento vivo da fidelidade de Deus. Por isso, quando o Espírito trouxer algo de volta à sua memória, não ignore. Ele está sinalizando que algo está prestes a se mover. Ele é o lembrete celestial de que Deus não apenas prometeu, mas permanece comprometido. E quando o Espírito começa a lembrar, o céu começa a agir. O Espírito Santo é a memória ativa de Deus na terra. Ele não esquece, não falha e não descansa até que tudo o que o Pai disse se cumpra. E se ele ainda sussurra dentro de você o que parecia esquecido, é porque o cumprimento está mais perto do que nunca. O Espírito Santo não apenas restaura o que foi quebrado, ele cria o que nunca existiu. Ele não volta no tempo, ele inaugura o novo. Quando o Espírito entra, o passado perde autoridade e o futuro começa a respirar. O cumprimento das promessas de Deus não é uma tentativa de recuperar o que foi perdido, mas o nascimento de algo maior, moldado pela vontade perfeita do Pai. O Espírito é o agente da novidade divina. Ele se move onde tudo parece estéril e transforma ruínas em fundações. Sua presença não recicla histórias antigas, mas escreve capítulos inéditos. Quando o Espírito age, ele não repara o antigo,
ele gera o novo. Ele não restaura a mesma vida, ele gera outra, com propósito ampliado. Essa é a marca da atuação do Espírito. Ele não repete, ele renova. Há momentos em que pedimos para Deus devolver o que se foi, mas o Espírito vem para mostrar que a promessa não é retrocesso, é avanço. Ele não leva de volta ao ponto anterior, ele leva ao ponto certo. O cumprimento vem na forma de um novo tempo, uma nova visão, um novo nível de fé. O Espírito Santo transforma aquilo que parecia fim em começo. O Espírito Santo é o sopro criador que fez o mundo e que hoje recria corações. Ele não precisa de matéria-prima, apenas de rendição. Onde há entrega, ele gera novidade de vida. Ele tira o coração de pedra e coloca-o de carne. Ele muda percepções, renova a mente e reconstrói destinos. O Espírito não repete processos, ele revela caminhos inéditos. Quando o Espírito faz nova todas as coisas, ele também redefine valor. Aquilo que antes era perda se torna aprendizado, aquilo que era ferida se torna testemunho, e o que parecia derrota se transforma em plataforma de vitória. Ele dá novo significado ao que parecia sem sentido. Nada é desperdiçado, tudo é transformado. O Espírito não restaura para devolver, mas para multiplicar. O novo de Deus é sempre maior do que o antigo. Ele nunca devolve o que foi tirado. Ele dá algo melhor, mais maduro, mais completo. O cumprimento das promessas é a prova viva de que o Espírito não se limita ao passado. Ele o usa como semente para o futuro. Quando o Espírito sopra, o velho sistema cai. Velhas crenças, velhos hábitos, velhas estruturas não resistem ao novo de Deus. O Espírito Santo limpa o terreno do coração e planta o inédito. O que era caos se torna criação. O que era deserto se transforma em jardim. Ele faz nova todas as coisas porque a presença dele é, por natureza, criadora. E o mais poderoso é que o novo do Espírito não depende das condições antigas. Ele não precisa de nada além da vontade do Pai. Mesmo quando tudo ao redor parece sem vida, o Espírito encontra espaço para gerar algo completamente novo. Onde o homem vê fim, o Espírito vê princípio. Quando o Espírito faz nova todas as coisas, ele também faz nova a forma de ver Deus. Ele tira o olhar do passado e o fixa na promessa viva. O Espírito não deixa você preso ao que perdeu. Ele o conduz ao que está prestes a receber. O novo não é apenas uma estação, é uma identidade moldada pela presença. O cumprimento das promessas sempre vem acompanhado dessa renovação. O Espírito não cumpre para manter, cumpre para transformar. Ele é o poder que fecha ciclos com propósito e abre caminhos com destino. Ele não restaura o que passou, ele revela o que estava escondido no coração de Deus desde o princípio. E quando o Espírito faz nova todas as coisas, o crente entende que a promessa não era sobre recuperar o que foi, mas sobre se tornar quem Deus sempre quis que ele fosse. O novo não é uma repetição, é uma revelação. Há um instante em que o invisível atravessa o véu e o que era promessa se torna realidade. É quando o Espírito Santo transforma o verbo em vida, a palavra em presença, a fé em experiência. Esse é o momento em que tudo o que foi dito começa a respirar diante dos olhos. O cumprimento não é apenas um evento. É uma manifestação da própria presença de Deus naquilo que ele falou. O Espírito Santo é o poder que materializa o que o Pai decretou. Ele não entrega apenas resultados. Ele manifesta o próprio Deus naquilo que acontece. Quando o Espírito age, o cumprimento deixa de ser algo que se recebe e se torna algo que se vive. A presença divina toma forma naquilo que foi prometido, e o coração reconhece: era Deus o tempo todo. A manifestação do Espírito é mais do que um milagre, é um encontro. É o ponto onde o céu toca a terra e a fé se transforma em visão. Quando o Espírito decide manifestar, ele não apenas muda circunstâncias, ele revela o propósito por trás delas. Ele mostra que nada foi em vão, que cada espera, cada lágrima, cada silêncio fazia parte da preparação do momento exato em que Deus se mostraria. O Espírito Santo é o artista da manifestação. Ele pinta o quadro com detalhes invisíveis, coloca cada peça no lugar certo e, quando tudo parece normal, revela a obra completa. É por isso que o cumprimento chega de forma inesperada. Não porque Deus se atrasou,
mas porque ele estava construindo algo que os olhos não entenderiam antes. Quando a promessa se manifesta, o Espírito muda o ambiente. A presença dele traz uma atmosfera de clareza, reverência e gratidão. Não há confusão, há paz. Não há dúvida, há certeza. O Espírito não precisa de explicações, porque sua manifestação fala por si. Ela é inconfundível, irresistível e transforma para sempre quem a presencia. O Espírito Santo manifesta o cumprimento no tempo perfeito, e esse tempo não é cronológico, é espiritual. Quando o coração está pronto, o cenário se alinha. A manifestação é o encontro entre preparo e propósito. Deus não faz antes nem depois. Ele faz quando o Espírito diz, agora. Muitos pensam que o cumprimento é o fim, mas o Espírito mostra que é apenas o início de uma nova dimensão de intimidade. A manifestação é a confirmação da aliança, o lembrete de que Deus continua presente. O Espírito não apenas cumpre, ele renova o vínculo entre o céu e o coração, deixando a marca da presença dele em cada detalhe. Quando o Espírito manifesta, o impossível se torna natural. O ambiente espiritual muda, o invisível se torna palpável, e o coração reconhece a voz que sempre guiou o caminho. Essa manifestação traz um tipo de alegria que não depende de circunstâncias. É o descanso de quem finalmente vê o que sempre creu. O Espírito não se manifesta para provar poder, mas para revelar propósito. Cada cumprimento tem um destino maior: glorificar a Deus e testemunhar ao mundo que Ele continua vivo, agindo e cumprindo o que prometeu. O cumprimento é uma mensagem viva. É o Espírito dizendo, a palavra ainda funciona. E quando a palavra se torna presença, o crente entende que a promessa nunca foi sobre coisas, mas sobre relacionamento. O Espírito não entrega apenas o que foi prometido, ele se entrega junto. A manifestação é o ápice da comunhão. Deus dentro da promessa e a promessa dentro de Deus. O Espírito Santo é o sopro que transforma a promessa em presença. E quando ele se manifesta, a fé se curva, o tempo se cala e o coração entende. Tudo valeu a pena, porque o próprio Deus veio habitar no que ele mesmo prometeu. O Espírito Santo nunca deixa uma obra inacabada. O que ele inicia, ele sustenta, e o que sustenta, ele completa. Cada promessa de Deus passa por 3 estágios: o tempo da revelação, o tempo da formação e o tempo da conclusão. E é o Espírito quem atravessa todas essas fases, garantindo que nada se perca entre o que foi dito e o que será manifestado. Ele é o selo do começo e o amém do fim. O Espírito Santo é o cumprimento vivo da fidelidade divina. Ele é quem assegura que a palavra de Deus não volte vazia. Mesmo quando o homem se desvia, o Espírito permanece trabalhando nos bastidores, ajustando o caminho, reacendendo a fé, realinhando o propósito. Ele é o pastor invisível que guia cada promessa até o seu destino. O Espírito não se esquece de nada que Deus começou em você. Ele se move com precisão, garantindo que cada detalhe se cumpra como foi planejado. O cumprimento final não é apenas sobre a realização, mas sobre a perfeição. O Espírito não entrega apenas resultados, ele entrega plenitude. O cumprimento não é parcial, é completo, porque o Espírito é completo. Há promessas que parecem perdidas, mas o Espírito as resgata. Ele volta ao ponto onde o homem desistiu, sopra nova vida sobre o que parecia interrompido e leva novamente a rota do propósito. Ele é o Deus das segundas chances, o restaurador de caminhos, o redentor dos processos. Nada termina enquanto o Espírito ainda está agindo. O cumprimento final é o momento em que o Espírito conecta todas as coisas. O que parecia disperso se encaixa, o que parecia sem sentido ganha forma, e o que parecia falho se revela perfeito. O Espírito Santo é o grande arquiteto do plano divino. Ele usa até o que deu errado para conduzir ao certo. O Espírito não apressa o final, ele o amadurece. Ele não entrega promessas por emoção, mas por convicção. Cada detalhe é cuidadosamente preparado, porque o cumprimento é a assinatura da glória de Deus. Quando ele conclui, não há dúvida de que foi o Espírito quem fez. O resultado é tão pleno, tão preciso, tão divino, que nenhuma explicação humana é suficiente.
O Espírito Santo não busca aplauso, busca permanência. Ele não cumpre apenas para mostrar poder, mas para estabelecer propósito. O que o Espírito realiza permanece porque foi construído sobre fundamentos eternos. O cumprimento verdadeiro não é o que impressiona, é o que transforma. E há um cumprimento maior ainda por vir, aquele em que todas as promessas de Deus se consumarão em Cristo. O Espírito é o penhor dessa esperança, o selo que garante que o que começou na cruz será completado na glória. Cada promessa individual é uma pequena amostra do grande cumprimento que virá quando o Espírito e a noiva disserem juntos: Vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo é o alfa e o ômega do propósito em nós. Ele começa quando ninguém vê, trabalha quando ninguém entende e termina quando todos reconhecem. O cumprimento final não é o fechamento de uma história, é o início de uma eternidade. E quando o Espírito conclui, não há cansaço, apenas gratidão. Não há dúvida, apenas certeza. O coração se dobra, os olhos se enchem e o crente entende. O Deus que prometeu foi o mesmo que sustentou, e o Espírito que guiou foi o mesmo que concluiu. O Espírito Santo nunca começa algo que não possa terminar. E se ele começou em você, ele vai cumprir. Porque o Deus das promessas é também o Deus das conclusões. E o Espírito é o selo que garante que tudo o que o Pai falou encontrará seu amém em Cristo Jesus. Chega um ponto em que o crente compreende: o maior cumprimento não é o milagre, é a presença. Tudo o que o Espírito Santo faz aponta para essa verdade. As promessas se cumprem, os sonhos se realizam, os caminhos se abrem. Mas no fim, tudo o que realmente importa é ter o próprio Deus habitando dentro de nós. O Espírito não veio apenas para entregar bênçãos, mas para se tornar a própria bênção. Ele é a presença que cumpre tudo. Enquanto o homem busca respostas, o Espírito oferece comunhão. Ele sabe que, quando o coração se enche da presença, o resto se organiza. O Espírito Santo não é apenas a via do cumprimento, ele é o cumprimento. O vazio da alma só se preenche quando o Espírito toma o seu lugar. Não é o resultado que transforma, é a presença que habita. O Espírito Santo é o cumprimento visível da fidelidade invisível de Deus. Ele não apenas confirma que o Pai é fiel, ele é a prova viva dessa fidelidade. Sua presença garante que nenhuma promessa falhará, porque ele mesmo é o agente que faz o céu permanecer em movimento dentro de nós. Ele é a continuidade do Emanuel, Deus conosco, agora Deus em nós. A presença do Espírito não precisa de aplausos, mas de espaço. Quando ele é bem-vindo, o ambiente muda. A angústia perde voz, o medo recua, a ansiedade se cala. Ele não traz apenas alívio, traz autoridade. O Espírito é a certeza que substitui o desespero, o descanso que substitui a pressa. Ele é o cumprimento que não depende de circunstâncias, mas de intimidade. Há uma revelação que poucos percebem. Quando o Espírito habita em alguém, o céu já começou a se cumprir na terra. O Espírito não é apenas um sinal do que virá. Ele é o início do que já chegou. A presença dele é o cumprimento antecipado das promessas eternas. Ele é o penhor da glória futura, o selo do que ainda será revelado. Tudo o que o Espírito faz é nos conduzir de volta à origem, ao coração do Pai. Quando ele age, ele não nos leva a vitórias passageiras, mas à essência do relacionamento com Deus. Ele nos ensina que o verdadeiro milagre é permanecer em comunhão. O cumprimento não é um ponto final, é um estado contínuo de presença. O Espírito Santo é o descanso das promessas. Quando ele preenche o coração, não há mais necessidade de correr atrás do que falta. O cumprimento deixa de ser meta e se torna comunhão. Ele transforma o desejo em gratidão, o pedido em adoração. Ele nos faz entender que o céu não é um lugar distante, é uma presença constante. Quando o Espírito se manifesta plenamente, não há mais necessidade de provas. O coração sabe, o Espírito reconhece e a alma descansa. Porque onde o Espírito está, Deus já cumpriu. Tudo o que era promessa se torna presença. Tudo o que era espera se torna plenitude. No fim, não é sobre o que Deus faz, é sobre quem Ele é.
O Espírito Santo é a presença que cumpre tudo, o elo entre o que foi prometido e o que foi vivido, o selo do agora e o prenúncio do eterno. Quando ele habita em nós, já vivemos o cumprimento maior, o próprio Deus em comunhão perfeita com o homem. E é nesse ponto que toda a jornada se encerra. Não com aplausos, mas com rendição. Não com conquista, mas com presença. O Espírito Santo é o cumprimento absoluto, o descanso final, o sim e o amém de todas as promessas. Quem o possui já vive no cumprimento, porque onde ele está, nada mais falta.